Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Eu estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu ainda me encontro no livro de Malaquias, o capítulo ainda o 3. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Agora o versículo é o 7, que diz assim: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aqui sabemos que é para a nação de Israel, a nação de Israel, que Deus escolheu aquela nação para ser santa para Ele. Mas se você quer ser santo para o Todo-Poderoso, se você quer ser santo para o Criador dos céus e da terra e desse imenso universo, Ele disse: numa casa tem muitos vasos de honra, mas tem um para desonra. E Ele disse que quando aquele vaso de honra, ele se honrar, se limpar, se purificar e se fazer igual ao outro, vai ser um vaso de honra também. Nós não somos Israel, nós somos brasileiros. Mas se nós queremos servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, ao escolhedor de Israel, o Deus que se intitulou Deus de Israel, mas Ele é o único e verdadeiro, nós temos que andar como está escrito na sua palavra. Muitos são os que estão pregando o dízimo e a oferta para enriquecimento próprio. Eles tiraram essa palavra para pregar para enriquecimento próprio. Por isso que tem muitos que estão desviados da palavra de Deus. Mas não é porque alguns fizeram isso que nós temos que fazer também. Sabemos que o mundo é de Deus, tudo é de Deus. E Ele disse: trazei os dízimos à casa do tesouro. Eu estou dizendo para quem é de Deus, quem quer servir a Deus, quem quer buscar Deus, quem quer prosperidade de Deus. Ele diz: trazei a casa do Senhor, trazei a casa do tesouro, dízimos e oferta, para que na minha casa haja mantimento. Não é para os pastores se enriquecerem, andar por aí, né, de carrões, tudo riquíssimo, tudo, não. Era para que haja mantimento na casa do Senhor. É para quando precisa de ajuda os outros necessitados, mesmo que não são crentes, haver cestas básicas, haver uma necessidade de cada um. Tinha que ter os mais enriquecidos trazer os seus dízimos para que os menos enriquecidos possam ser ajudados, porque Deus não quer que um sofra e o outro ganhe muito, um fique por cima e outro por baixo. Não, Deus deu a uns mais para que venha assim repartir com o que não tem. Aí por isso que Ele disse: trazei. E diz assim: em que me roubais? Vocês dizem: em que me roubais? Diz: nos dízimos, nas ofertas alçadas. Aí Ele diz: com maldições vós sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Isso era de Israel. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal, que dela vos tenha maior abastança. Veja, a Bíblia inteirinha eu já li. O único lugar que Deus disse: fazei prova de mim, né? Trazei dízimos e oferta na casa do Senhor e depois fazei prova de mim. Ainda que o pastor roube os dízimos e as ofertas,
use para o seu próprio deleite, mas Deus sabe quem trouxe com amor, por obediência. Deus sabe, e Ele está dizendo, é o único lugar que está dizendo na Bíblia: fazei prova de mim. Porque o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é um Deus no meio da humanidade. O dinheiro até hoje, ele contende contra Deus. Por quê? Por dinheiro matam, por dinheiro desfrauda, por dinheiro há vários adultérios, várias coisas erradas no mundo, por dinheiro, traições por dinheiro. Então o dinheiro para muitos se transformou em um Deus chamado o Mamon, o Deus Mamon. Aí Deus diz: olha, traz 10% da tua renda para a minha casa, para que quem se achegar à minha casa possa ter abundância, possa ter abastança, possa ninguém ter necessidade. Como foi no tempo do Ato dos Apóstolos, que as pessoas vendiam suas fazendas e traziam e deitavam ali nos pés dos apóstolos para ajudar uns aos outros. É isso que Deus quis, é isso que Deus sempre quer. E Ele diz: olha, mesmo que o sacerdote que receber, gastar errado, você não vai dar conta do erro dos outros, você vai dar conta da sua obediência. Aí Ele diz: fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós uma bênção com maior abastança, bênção sem medidas. Então é um voto de Deus com o ser humano, é um voto de Deus, e nós temos que sim, praticar sim esse voto. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E Ele diz: por causa de vós eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da tua terra. Aí tem muitos sabichões que estão na internet hoje dizendo: ah, mas isso foi naquele tempo, que era o fruto da terra, que aquele povo vivia do que plantava, e eram os gafanhotos que ia comer. Não é espíritos malignos, como muitos pastores pregam. Hoje é espírito maligno, sim. Se você não vive do fruto da terra, você não é um lavrador, vai sim. Se não trouxermos, sim, em obediência à casa do Senhor, a casa a qual Deus preparou para ouvíssemos a sua palavra, se não trouxermos, infelizmente, hoje não é mais o gafanhoto que vai comer lá o fruto da terra, porque nós não plantamos, mas é o gafanhoto, a doença. Você não dá, mas tem uma doença que vai na farmácia e compra mais de remédio do que se trouxesse o dízimo na casa do Senhor. O devorador entra sim, com ordem de Deus, porque está dizendo aqui, ó, por causa disso eu repreenderei o devorador, e para que a sua vida não seja estéril, Ele dá abundância de vida, abundância de dias, abundância de saúde. Para quê? Para que não gastemos em remédio. Aí diz: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Claro que aqui foi para Israel, uma profecia para Israel, mas todo aquele que quer se achegar a Deus e fizer o que está escrito na palavra, é o vaso de desonra que está se honrando. E Deus vê, e Deus sabe cada coração. Ele sabe da intenção dos nossos corações. E é por isso que Ele vem e abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida, sim. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E não venha com palavras agressivas para o Senhor. Não vamos com palavras agressivas, né? Por causa de muitos que recebem o dízimo e gastam em coisas erradas. A nossa obrigação é cuidar de cumprir a palavra de Deus. E fique na expectativa, porque Deus a abençoará. Isso se não ficar apontando o dedo para um e para outro, querendo nós mesmos julgar. Julgue, analise-se o homem a si mesmo. Amém?
e eu me despeço com a paz de Deus que excede todo entendimento.